E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo, e não é surpresa para ninguém que algumas pessoas fazem de tudo para ter atenção na internet e algumas realmente passam do limite para ser notada. Mesmo que seja por uma coisa idiota ou nojenta, mas será que isso realmente vale a pena? Os desafios na internet estão crescendo cada vez mais, principalmente no TikTok, e o problema é que as pessoas estão perdendo noção do que é aceitável e passando demais os limites. Há um tempo atrás teve aquele desafio da rasteira, depois o do sal, e eu sinceramente pensei que não tinha como ficar pior, mas eles conseguiram. Recentemente eu vi alguns vídeos de pessoas na internet lambendo privadas, e sério, isso é muito nojento, velho. Então eu fui atrás para descobrir o porquê, e procurando descobrir que é um desafio, o desafio do coronavírus. Sim, eu queria acreditar que não era isso, e sei lá, eu tinha visto errado ou lido errado, mas sim, é exatamente o que você escutou. As pessoas realmente estão lambendo privadas públicas para chamar atenção na internet. E aparentemente quem começou com tudo isso foi uma tal de Ava Louise, que apesar de não ter um número absurdo de seguidores, dá pra perceber que as publicações no TikTok dela têm muitas curtidas, o suficiente para influenciar muita gente. Então ela decidiu fazer um desafio do coronavírus lambendo a privada do avião para chamar atenção. Sim, ela lambeu a privada do avião. E as pessoas, por algum motivo que não dá pra entender, gostaram do desafio e pensaram, por que não? O que pode dar de errado, né? Só uma lambidinha. Mas seria exagero dizer que todas as pessoas gostaram, até porque ela recebeu bastante hate no Twitter. Mas eu não tô aqui pra falar especificamente sobre essa menina, porque sinceramente pra mim é só mais uma menina com algum tipo de distúrbio mental e desesperada por mais atenção. E que infelizmente acabou conseguindo o que queria. Porque o desafio se espalhou e tem muita gente fazendo. Mas eu não consigo acreditar que seja possível que as pessoas que fazem esse desafio não pensam nem por um minuto. E o que elas estão fazendo tá errado, sabe? O mundo todo tá sofrendo com o coronavírus, tem muita gente morrendo por causa dessa epidemia. E esse desafio é um foda-se pra todas as pessoas que estão sofrendo com a doença ou sofrendo por perder alguém que amava. E além disso, as pessoas que estão fazendo esse desafio provavelmente não fazem parte do grupo de risco, que pra quem não sabe, o grupo de risco são idosos e pessoas com doenças crônicas, ou seja, essas pessoas que estão fazendo esses desafios não correm risco de vida. Se eles contraírem o vírus, eles vão ser só os transmissores que vão levar pra própria família e talvez a família passe pra outras famílias, e por causa de uma pessoa idiota que fez um vídeo idiota pra chamar atenção na internet, talvez pessoas morram, pessoas inocentes que só queriam viver a vida delas, e que não tem culpa de nada, sabe? E um dos caras que fez esse desafio se chama Lars, e depois de lamber a privada, ele fez uma publicação no Twitter dizendo que foi diagnosticado com coronavírus. Mas sério, se ele teve a capacidade de lamber uma privada pública por atenção, vocês realmente acham que ele tá falando a verdade? Qual seria a dificuldade de mentir um falso diagnóstico pra se diferenciar dos outros e ter um pouco mais de destaque na internet? Mas acabou que funcionou, ele conseguiu mais destaque na internet, porque agora ele é conhecido como o cara idiota que lambeu uma privada por atenção e teve a conta do Twitter suspensa. E pra falar a verdade mesmo, eu não me importo se ele tá ou não mentindo sobre o diagnóstico, porque a partir do momento que o cara se submete a lamber uma privada, ele tem que estar disposto a arcar com as consequências da própria atitude. Só sinto pena se por causa da atitude imbecil dele, outras pessoas inocentes estejam sofrendo as consequências mesmo sem ter feito nada. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é porque não é a primeira vez que inventam esse tipo de desafio para chamar atenção na internet, e o principal lugar que inventam esse tipo de coisa, na maioria das vezes, é no TikTok. E não adianta você tentar defender, porque isso é um fato. As pessoas sentem sim uma constante necessidade de atenção, mas nada disso justifica esse tipo de coisa. E muita gente diz que esses desafios só se espalham tanto e ficam tão conhecidos por causa de pessoas como eu, que dão a sua opinião ou comentam sobre o assunto. E isso é literalmente você virar de costas pro problema e acusar quem tá tentando ajudar, porque é óbvio que esse tipo de babaquice vai chamar a atenção, que as pessoas estão chegando em um ponto que ultrapassa muito o limite da sanidade. Eu não sou contra os desafios em geral, tem uns que são até bem legais, e na verdade eu não me importaria se o único afetado nesse desafio do coronavírus fosse as pessoas que estão fazendo ele, mas não é o caso. O coronavírus, ele é transmissível, então quando um retardado decide lamber uma privada para chamar atenção, ele não tá pondo só a vida dele em risco, tá pondo a vida das outras pessoas em risco também. Mas a realidade na internet é tão estranha que muitas pessoas só aceitaram e se conformaram com a situação como se fosse uma coisa normal que acontece, uma coisa rotineira, porque estão tão acostumadas a ver esse mesmo tipo de coisa repetindo repetidas vezes que acham normal, mas não é uma coisa que deveria ser considerada como uma coisa normal, porque pelo menos do jeito que eu vejo, os desafios deveriam ser divertidos ou engraçados, e a partir do momento que a sua vida ou a vida de outras pessoas estão em risco, isso deixa de ser uma brincadeira engraçada e se transforma em um sério problema. Você realmente acha que vale a pena pôr em risco uma vida por causa de reconhecimento na internet? Um reconhecimento de desprezo, de aversão, de nojo que você tá fazendo? Você não vai ser reconhecido como um herói, você vai ser reconhecido como um idiota que tá pondo a sua vida e a vida de pessoas inocentes em risco. E esse tipo de desafio, pra mim, não faz nenhum sentido, porque não é engraçado, não é divertido, e você só sente agonia pelo que a outra pessoa tá fazendo. Então, por quê? Por que se submeter a esse tipo de coisa? Só pra ter alguns segundos de fama? Qual o
sentido disso? Então esses dias eu tava me perguntando por que das pessoas sentirem uma necessidade tão grande de serem vistas na internet e eu simplesmente não achei uma resposta. Porque por mais que algumas pessoas recebam muita atenção na internet, elas sempre querem mais e mais. E elas nunca vão se sentir satisfeitas, porque vão estar tão ocupadas procurando se satisfazer com mais atenção ainda, uma satisfação que nunca vai ser sentida, porque nunca vai ser o suficiente. E desse jeito elas acabam entrando num ciclo vicioso em busca de atenção, uma atenção que basicamente não existe, influenciando mais e mais pessoas a entrarem junto nesse ciclo. Sem falar que a transmissão do coronavírus está muito alarmante, o número de casos confirmados já passou muito do que eu imaginava. A cada dia o número de casos aumenta muito, desde o vídeo que eu publiquei sobre o coronavírus, a transmissão não parou de aumentar. Já são mais de 885 mil casos confirmados e mais de 42 mil mortes no mundo todo. As pessoas não estão levando a sério e isso é realmente preocupante. E eu sinto tristeza, tá ligado? De saber que mais pessoas vão ter que morrer para que as pessoas se toquem. E se você concorda com a minha opinião, deixe seu like, se inscreve no canal, sério, isso vai me ajudar bastante. Obrigado por me assistir até aqui, vai estar aparecendo mais 2 vídeos na tela agora se você quiser ver mais um vídeo meu. E tchau, boa quarentena.